Você se olha no espelho e não reconhece a pessoa que vê? A força que antes era sua companheira diária, agora parece uma lembrança distante. Você segue as regras, come seus ovos pela manhã, garante o bife no almoço, mas a fraqueza insiste em te abraçar. Levantar de uma cadeira exige um impulso. Abrir um simples pote de vidro vira uma batalha, e o medo de um tropeço se transforma em um fantasma que te assombra a cada passo. Se essa sensação de impotência crescente faz parte da sua rotina, eu preciso que você me escute com muita atenção. A ciência descobriu recentemente que, para quem já passou dos 75 anos, o problema talvez não seja a falta de proteína que você come, mas sim a ausência de uma chave secreta, uma ignição que seu corpo perdeu. E essa chave, acredite, pode estar escondida em uma fruta que a maioria das pessoas simplesmente ignora na feira. Seja muito bem-vindo ao nosso ponto de encontro, nosso galho mais firme nesta imensa floresta de informações. Eu sou o Dr. César Henrique, seu médico macaco, e é sempre uma alegria imensa ter a sua companhia por aqui. Nós, primatas, valorizamos a nossa comunidade, o nosso bando, pois sabemos que a força do grupo protege a todos. Por isso, antes de mergulharmos no nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir que você fizesse parte do nosso bando de uma forma especial. Me conta aqui nos comentários de qual cidade, estado ou até mesmo país você está nos assistindo. É uma honra para mim saber até onde nossa conversa está chegando e conhecer um pouco mais sobre cada um de vocês, que nos dá a confiança da sua atenção. Ler suas mensagens me dá a energia de um cacho de bananas maduras. E se você sente que este tema é importante, se a preocupação com a perda de força já bateu na sua porta ou na de alguém que você ama, aproveite e já deixe o seu gostei neste vídeo. O seu like é como um chamado na floresta. Ele avisa o YouTube que este conteúdo tem valor e que mais pessoas precisam recebê-lo. É um gesto simples, que pode levar amparo e conhecimento para quem está se sentindo fraco e sem direção, ajudando o nosso bando a crescer com mais saúde e sabedoria. Agradeço de coração por esse apoio. Agora, se ajeite confortavelmente, pois a nossa jornada de hoje vai ser reveladora e, o mais importante, cheia de esperança. Neste vídeo, eu vou te guiar para dentro do seu próprio corpo, para que você entenda uma luta silenciosa que está acontecendo em você neste exato momento. Uma luta que os médicos chamam de sarcopenia, mas que eu prefiro chamar de o ladrão invisível de força. E mais importante, eu vou te revelar que alimento simples, que fruta específica, carrega a ferramenta que pode dar aos seus músculos o sinal que eles desaprenderam a ouvir, o sinal para crescerem fortes e firmes novamente. A minha promessa é que ao final da nossa conversa, você não apenas terá entendido por que comer mais ovos pode não estar resolvendo o seu problema, mas terá em mãos o conhecimento para recuperar a sua segurança, a sua independência e a alegria de ter um corpo que te obedece. Imagine um grande rio, forte e caudaloso, que com o tempo começa a secar. No lugar da água corrente, sobram apenas algumas poças isoladas. Assim é a sarcopenia. Ela é o desaparecimento lento e progressivo dos seus músculos, o motor do seu corpo. Não se trata apenas de ficar mais fraco. Trata-se de um processo que abre a porta para os maiores medos da maturidade. O risco de quedas, que podem levar a fraturas graves e perda de mobilidade, aumenta drasticamente. A independência, o bem mais precioso que temos, começa a escorrer por entre os dedos. Carregar as próprias compras, subir um lance de escadas, levantar-se para atender o telefone, tudo se torna um desafio. É um processo que mina não só o corpo, mas a alma, trazendo uma sensação de fragilidade e dependência que ninguém deseja. Muitos acreditam que essa perda de força é apenas uma consequência inevitável do tempo, uma sentença do envelhecimento. Mas aqui na floresta, aprendemos uma lição valiosa. O macaco mais velho não pode se dar ao luxo de ficar fraco. A fraqueza significa não conseguir alcançar o melhor fruto, não acompanhar o bando, ficar para trás e se tornar uma presa fácil. A natureza exige adaptação e luta. E a ciência humana, felizmente, está começando a entender que o mesmo se aplica a vocês. A sarcopenia não é um destino carimbado no seu RG. Ela é, em grande parte, o resultado de um mecanismo que foi mal compreendido por muito tempo. Um erro de comunicação dentro do seu organismo que agora nós aprendemos a corrigir.
A resignação é o galho podre onde o medo faz seu ninho. O principal erro que vejo todos os dias, tanto no consultório quanto observando o comportamento humano, é a crença de que a solução para a fraqueza é simplesmente entupir o prato de proteína. A família se preocupa e logo diz: o vovô precisa comer mais carne. O filho compra potes de suplemento. A pessoa se força a comer mais ovos, mais queijo, mais frango. A lógica parece perfeita. Se os músculos são feitos de proteína, dar mais proteína a eles deveria resolver o problema. Mas, para quem já passou de uma certa idade, isso é como tentar encher um cesto de palha furado com água. Você joga a água, mas a maior parte dela se perde. O esforço é grande, mas o resultado é frustrante e desanimador. Aqui entra o segredo que a maioria das pessoas desconhece. O seu corpo, com o passar das décadas, desenvolve algo que os cientistas chamam de resistência anabólica. Que nome complicado, não é? Vamos traduzir para a linguagem da floresta, que é muito mais simples. Imagine que seus músculos são como um grupo de macacos jovens e um pouco distraídos. A proteína que você come chega e começa a gritar: ei, pessoal, vamos construir, vamos trabalhar, hora de ficar forte. Quando você tinha 30 ou 40 anos, essa turma ouvia o chamado imediatamente e começava a obra. Mas depois dos 70, 75 anos, esses músculos ficam, digamos, duros de ouvido. Eles ficam surdos. A proteína grita, 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 mas eles mal escutam. O comando não chega com clareza e a construção dos músculos simplesmente não acontece como deveria. Essa surdez muscular, essa resistência anabólica, é o verdadeiro vilão da história. É por isso que aquele seu vizinho mais jovem vai para a academia, come um bife e no dia seguinte já sente o músculo mais firme, enquanto você se esforça na alimentação e parece que nada muda. O problema não está na qualidade dos tijolos, a proteína, mas na incompetência dos operários, suas células musculares, em ouvir as ordens do mestre de obras. Então, a estratégia inteligente não é gritar mais alto, ou seja, não é apenas comer quantidades absurdas de proteína. A estratégia sábia é dar um aparelho auditivo para o seu músculo. É encontrar uma substância que amplifique o sinal, que faça a ordem da proteína chegar clara e alta, despertando a vontade de construir que ainda existe aí dentro de você. E é aqui que a natureza, em sua sabedoria milenar, nos oferece uma solução espetacular. Existe um composto, um verdadeiro mensageiro da força, que age exatamente como esse amplificador. O nome dele é urolitina A. Guarde esse nome, pois ele é a estrela do nosso espetáculo. A urolitina A não é uma proteína, ela é algo diferente. Ela é uma substância que o seu corpo produz no intestino, quando você consome alimentos ricos em certos polifenóis, chamados elagitaninos. E a fonte mais famosa e potente desses elagitaninos, a campeã em fornecer a matéria-prima para essa mágica acontecer, é uma fruta que parece uma joia, a romã. Seus grãos vermelhos e brilhantes são como pequenos tesouros de saúde. Agora, preciso ser muito honesto com você, como um bom primata que não conta mentiras. O título deste vídeo fala em uma fruta com proteína 1 milhão de vezes melhor que a do ovo. Isso é uma metáfora, uma forma de chamar sua atenção para algo muito importante. Não significa de forma alguma que a romã tenha mais proteína que o ovo. Na verdade, ela tem muito pouca. A genialidade da romã não está na quantidade de tijolos que ela oferece, mas sim no fato de que ela carrega o mestre de obras mais competente da natureza. A urolitina A, formada a partir da romã, não é o tijolo. Ela é a ordem que faz com que todos os tijolos que você já tem, a proteína dos ovos, da carne, do feijão, sejam finalmente usados para construir a parede forte e sólida do seu músculo. Se você está aprendendo algo importante com este vídeo, se essa explicação está clareando sua mente, eu peço que você aproveite esse momento para deixar o seu gostei e, se ainda não faz parte do nosso bando, para se inscrever no canal. Quando você se inscreve, você garante que não vai perder nossas próximas conversas, nossos próximos encontros para desvendar os segredos de uma vida com mais saúde, autonomia e alegria. Sua inscrição é o seu sim para um envelhecimento com mais poder e conhecimento. Cada novo membro no nosso bando nos fortalece e nos inspira a buscar os melhores frutos do saber para compartilhar com todos vocês. Então, como funciona exatamente essa mágica? Vamos voltar à nossa obra.
Imagine que seus músculos são um canteiro de obras. A proteína que você come, vinda dos ovos, do frango, do peixe, são os tijolos, o cimento, a areia, todo o material de construção. Eles estão ali, empilhados, prontos para serem usados. No entanto, os operários, as suas células musculares, estão cansados, desmotivados, sentados pelos cantos, sem saber o que fazer. Falta um líder. A urolitina A, derivada da romã, chega a essa obra e age como o mestre de obras mais carismático e eficiente que existe. Ela não carrega um único tijolo. Ela pega o megafone e diz: "Atenção, pessoal! A ordem é construir. Podem começar a levantar essa parede. Temos material de sobra e um trabalho importante a fazer." Esse grito do mestre de obras acorda as células musculares. Mas ele faz mais do que isso. Ele também organiza a faxina no local. Dentro de cada célula muscular, nós temos as mitocôndrias, que são as usinas de energia. Com o tempo, essas usinas ficam velhas, enferrujadas e cheias de lixo, funcionando mal e produzindo pouca energia. A urolitina A promove um processo chamado mitofagia, que é basicamente uma reciclagem dessas usinas. Ela manda embora as mitocôndrias velhas e defeituosas e estimula a criação de novas, novinhas em folha, cheias de vigor. Com mais energia disponível e com a ordem clara para construir, o músculo finalmente volta a responder ao estímulo da proteína, voltando a crescer. Pense na floresta. Quando uma árvore envelhece e seus galhos secos começam a se acumular, eles impedem que a luz do sol chegue às folhas novas e atrapalham o crescimento. Uma boa ventania, ou a ação de nós, macacos, que pulamos e quebramos esses galhos velhos, abre espaço para o novo, para o verde, para a vida. A urolitina A é essa força renovadora dentro da sua musculatura. Ela não adiciona matéria, ela restaura a ordem, a limpeza e a eficiência. É por isso que seu efeito é tão profundo. Ela não está apenas jogando mais tijolos na obra. Ela está consertando a fundação, motivando os trabalhadores e ligando a energia para que a construção finalmente aconteça de forma sólida e duradoura. Você pode estar se perguntando: "Doutor, se isso é tão bom, por que meu médico nunca me falou sobre a romã para os músculos?" É uma pergunta excelente e justa. A resposta é que estamos falando de uma fronteira da ciência. O fato de que idosos precisam de mais proteína já é um consenso, mas o mecanismo da resistência anabólica e o papel de compostos como a urolitina A são descobertas muito mais recentes. Instituições de pesquisa de renome mundial, na Suíça, nos Estados Unidos, estão publicando estudos fascinantes sobre isso neste exato momento. A ciência, assim como nós, está sempre subindo em árvores mais altas para ver mais longe. E o que estamos vendo agora é que o futuro do combate à sarcopenia não está apenas na quantidade de proteína, mas na inteligência com que ajudamos o corpo a usá-la. Agora, vamos à parte prática, que é a mais importante. Como podemos trazer esse mestre de obras para dentro do nosso corpo? A forma mais direta é através do consumo da romã. Você pode comer a fruta in natura, saboreando seus grãos. O suco integral de romã também é uma excelente opção, mas aqui vai um alerta de macaco velho. Fique de olho nos rótulos. Prefira sucos puros, sem adição de açúcar, para não criar outro problema enquanto tenta resolver um. O açúcar em excesso é como uma chuva de frutos podres na floresta. Atrai problemas e desequilibra todo o ecossistema do seu corpo. A moderação e a escolha certa são essenciais. É importante saber também que a produção da urolitina A depende da saúde do seu intestino. São as bactérias boas da sua microbiota que fazem a conversão final dos compostos da romã. Por isso, cuidar da sua flora intestinal com uma dieta rica em fibras, vegetais e alimentos fermentados é fundamental. É como preparar o terreno para que a semente da romã possa germinar e dar seus melhores frutos. Além da romã, outras frutas como framboesas, morangos e também as nozes contêm elagitaninos, embora em menor quantidade. Variar o cardápio é sempre a estratégia mais inteligente da natureza. E sim, já existem suplementos de urolitina A. Mas antes de pensar neles, converse sempre com seu médico ou nutricionista. O caminho para a força na maturidade não é uma corrida de 100 metros, mas uma longa e agradável caminhada pela floresta. A romã, com seu poder de despertar os músculos, é uma ferramenta poderosa, mas ela funciona melhor quando acompanhada de outras práticas.
A atividade física, especialmente os exercícios de resistência como a musculação leve, é o principal chamado para a construção muscular. A urolitina A é o mestre de obras, mas os exercícios são um projeto, o mapa que diz onde a parede deve ser construída. Um não funciona bem sem o outro. Imagine a cena. O mestre de obras chega ao canteiro. Os operários estão cheios de energia, mas não há um projeto. Eles não saberiam por onde começar. O erro de muitas pessoas é focar em apenas uma única solução. Alguns confiam apenas no exercício, outros apenas na proteína. Outros agora podem pensar em confiar apenas na romã. A verdadeira sabedoria está na sinergia, na combinação inteligente das estratégias. É como o nosso bando na floresta. Um macaco é bom em achar frutos, o outro é o melhor vigia contra predadores, e um terceiro conhece o caminho para as fontes de água. Juntos, somos imbatíveis. No seu corpo, a lógica é a mesma. A proteína de qualidade, vinda de fontes variadas, fornece os tijolos. O exercício físico fornece o projeto e a necessidade da construção. E a urolitina A, esse presente da natureza, chega para garantir que a ordem seja ouvida e a obra, finalmente, saia do papel com eficiência máxima. Pense em como sua vida pode mudar. Aquela sensação de pernas bambas ao descer um degrau pode dar lugar à firmeza. O receio de não conseguir se levantar do sofá sem ajuda pode ser substituído pela confiança de um movimento ágil. A frustração de pedir para alguém abrir um pote pode se transformar no pequeno, mas imenso, prazer de fazer isso com as próprias mãos. Não se trata de virar um atleta olímpico. Trata-se de reconquistar o território da sua própria vida, o direito de ir e vir com segurança, a dignidade de não depender dos outros para as tarefas mais simples. Essa é a verdadeira força, a autonomia. É a liberdade de um macaco que salta de galho em galho, seguro de que seus braços e pernas não irão falhar. A maior revelação desta nossa conversa não é apenas que a romã é uma fruta poderosa. O verdadeiro clímax do nosso entendimento é a mudança de perspectiva. A fraqueza que você sente não é uma sentença definitiva do envelhecimento, nem um sinal de que seu corpo parou de funcionar. É, em grande parte, um problema de comunicação. Seu músculo ficou surdo e você, sem saber, estava apenas gritando com ele. Agora, você conhece o segredo do aparelho auditivo. Você entendeu que a solução não é o excesso, mas a eficiência. Não é sobre a quantidade de tijolos, mas sobre a presença de um mestre de obras competente que coloque ordem no canteiro. Essa percepção te devolve o poder. A resignação dá lugar à estratégia. O medo de envelhecer, para muitos, é o medo de se tornar invisível, frágil e impotente. Mas o conhecimento, meu caro amigo, minha cara amiga, é a arma mais poderosa contra o medo. Agora você sabe que existem caminhos, que a natureza e a ciência estão caminhando juntas para te oferecer ferramentas. A força para envelhecer bem não está em uma pílula mágica, mas na sabedoria das suas escolhas diárias. Ao escolher os alimentos certos, ao se movimentar de forma inteligente e ao entender como seu corpo funciona, você se torna o guardião da sua própria vitalidade. Você assume o controle da narrativa da sua vida, transformando o que parecia um final de linha em uma nova e empolgante trilha a ser explorada com mais segurança e alegria. Agora eu quero muito ouvir você. A sua experiência é valiosa para todo o nosso bando. Comente aqui embaixo. Qual desses desafios da perda de força você mais sente no seu dia a dia? É a dificuldade de levantar? O medo de cair? A falta de força nos braços? E além disso, me conte qual assunto você gostaria que eu trouxesse nos nossos próximos vídeos. Sua dúvida, sua curiosidade pode ser o tema da nossa próxima conversa, ajudando não apenas você, mas milhares de outras pessoas. Deixar seu comentário e seu gostei é a forma mais bonita de manter nossa fogueira acesa, compartilhando luz e calor. Este vídeo tem caráter informativo e educativo e não substitui de forma alguma a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. Nunca inicie, suspenda ou altere medicamentos, suplementos ou qualquer tratamento por conta própria, baseado apenas em informações que você vê na internet. A decisão mais sábia é sempre conversar com um médico ou nutricionista que conhece o seu caso e pode te orientar da melhor forma. E em nome da total transparência com você, que é a base da nossa confiança, informo que este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Um grande e forte abraço do seu amigo, o Dr. César Henrique.